Estamos em mais um momento, uma nova chance, com a convidada muito especial, diretamente do Pará, Sanay Valuar. Ela veio para nos dar essa honra de falar conosco um pouquinho sobre a vida dela, sobre alguns recomeços. E hoje nós vamos falar sobre quando uma mulher se vê de novo. Bem-vinda, Sanay. Olá, Joyce. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é um privilégio ter você aqui com a gente. E eu queria te perguntar, em que momento a Sanay percebeu que precisava se ver com outros olhos? Existe um momento na nossa vida que a gente acaba ligando assim no automático. E tem correria de trabalho, academia, performance, dependendo. Se você é uma mulher bem parecida comigo, né? Que ama performar, que é muito imperativa e hipercompetitiva. Então chegou um momento da minha vida que eu me tornei a competidora de alta performance, né? Mas eu não digo alta performance de corrida, essas coisas. Muito fazer. Muito fazer no trabalho, pouco fazer nas relações sociais e só o profissional. Então eu deixei de enxergar a Sanay, quem era a Sanay de verdade, e via a Sanay profissional. Ou seja, quando eu não estava trabalhando, eu estava infeliz. E foi nesse momento que eu entendi uma coisa, que eu precisava parar. Mas eu não parei porque eu quis, eu parei porque eu fui parada por Deus. E isso aconteceu justamente no momento que eu recebi um convite. Eu tinha uma técnica, o nome dela é Aline, hoje ela nem trabalha mais como enfermeira, né? Hoje ela é professora, e a Aline me fez um convite para eu ir na igreja dela. E lá na igreja dela eu escutei uma palavra de repreensão, julguei o pastor, disse: o pastor está repreendendo essa igreja em pecado. E quando eu cheguei no lugar que eu estava hospedada, fui tentar ler a Bíblia e não entendi a palavra. E no finalzinho da Bíblia, naquelas páginas de anotações, tinha uma anotação me explicando aquela palavra. E naquela anotação... Na sua Bíblia, na sua própria Bíblia? Na minha própria Bíblia. Mas só que no finalzinho daquela anotação estava assinado com o meu nome, Sanay Valuar, e tinha uma data de 14 anos atrás. Eu estava com 28 anos e eu tinha feito aquela anotação aos 14 anos. E aí eu fiquei louca, eu disse: Deus, não tem como eu ter ficado burra nos 10 anos que eu passei estudando, né? E veio o desespero. Como foi que eu saí da tua... A revelação que você tinha naquela época, você já não estava tendo naquele momento. Não, como é que eu saí da tua presença e não percebi? Porque eu fazia muito, ia nos cultos, dizimava, ofertava, mas eu estava desviada dentro da própria igreja. Eu não estava vivendo aquilo. Intimidade, relacionamento. Relacionamento com Deus. Entendi. Vida com Deus. A presença do Espírito Santo saiu da minha vida e eu não percebi. Então, muitas vezes a gente pergunta: como é que eu sei que eu nasci de novo? Como é que eu sei que eu recebi o Espírito Santo? É pelos frutos. Eu não tinha mais fruto de amor, eu não tinha mais o domínio próprio, eu não tinha mais o fruto de compreensão, eu não tinha mais fé, eu só tinha julgamento na minha vida. Aí o julgamento que eu só aponto pro outro, mas ao mesmo tempo eu tô aprontando para mim, pro meu próprio pecado. Então foi quando eu orei e eu pedi para Deus mudar a minha vida, e eu tive a oportunidade de mudar de emprego. Tava morando no Pará, tava com uma vida muito estruturada, muito bem. E eu me lembro que eu falei assim para Deus: Deus, a coisa que eu mais gosto na vida é trabalhar como cirurgiã, é operar. Mas se eu tiver que parar de fazer tudo isso, eu não vou procurar emprego de cirurgião. Eu paro. Se eu tiver que deixar de ser médica, eu deixo, mas eu quero viver a tua vontade. E quando isso aconteceu, deu 15 dias, eu recebi uma proposta de emprego para ir trabalhar no Rio Grande do Sul, lá em Canela, como médica de porta, né? Atendimento de urgência e emergência. E foi isso, eu fiquei 8 meses sem operar. 8 meses na dependência de Deus. Deus te colocou no momento Deus me tirou da minha casa, da minha parentela, do meu conforto, da minha zona de conforto, porque eu estava na cidade onde eu nasci, na cidade onde eu me formei, na cidade onde eu fiz meu nome, e me mandou para um estado totalmente diferente, para uma cultura totalmente diferente, para uma realidade totalmente diferente, para eu redescobrir quem era aquela Sanay. Olhar para dentro, realmente parar, realmente dar um tempo. Um lugar onde eu não conhecia ninguém, né? Entendi. Não tinha suporte nenhum, não tinha igreja, não tinha nada. Era eu e Deus. Era eu e a confiança naquilo que eu acreditava. E nesse momento que você estava, qual foi assim, o seu insight de ponto de virada no seu autoconhecimento, no seu relacionamento com Deus, que
você teve aquele insight, você identificou que precisava mudar, sim. Mas o insight de realmente que virou do seu autoconhecimento, do seu relacionamento com Deus, a profundidade. Existem pessoas que Deus coloca na nossa vida que vão ser opositoras, tá? São pessoas que elas vão vir de uma maneira muito branda e elas vão se opor às tuas atitudes. Elas vão te convidar para ir em lugares que você não quer ir, porque você já tem um preconceito. Elas vão te repreender contra as suas atitudes como cristã, mas não de uma forma assim... Te estimulando a crescer. Falando assim, não, tu tá pecado, tá endemoniada, tá cheio de diabo no teu corpo. Não é assim. Mas existem umas pessoas que vão se opor. Você tem certeza que essa sua atitude é condizente com a palavra, que é a mulher para quem você foi criada para ser? Você tem certeza que esse seu jeito autoritário foi aquilo que Deus preparou para você ser? Então foram pessoas assim que Deus colocou no caminho, onde eu não acreditava mais em nada, onde eu apontava dedo, onde eu só falava dos pecados da igreja e não via o meu próprio pecado. Deus colocou uma pessoa no meu caminho que foi a Patrícia, que é uma grande amiga minha, Patrícia Guariente. Foi um casal, Patrícia e Jairo Guariente. E que eles me ensinaram. O Jairo me reensinou a ser médica e a Patrícia me reensinou a ser mulher. Então, tudo aquilo que eu achava de errado numa mulher, que eu achava de submissão, de uma mulher que dá conta de tudo, conseguia dar conta da casa, do marido, do trabalho, da igreja, do ministério, de tudo, fazer faculdade, tudo ao mesmo tempo, que eu achava que era impossível. Ser uma mulher vaidosa, bem vestida, bem cuidada, e mesmo assim ser uma esposa presente nas coisas de casa e do marido, eu vivi nesse seio familiar. Eu digo que eu ganhei verdadeiramente exemplos verdadeiros. Então Deus não tira a gente de lugares pra gente cair em pecado. Deus tira a gente de lugares para restaurar a nossa vida e colocar as pessoas certas no nosso caminho. Para tratar. E isso que aconteceu comigo. Eu passei por um tratamento intensivo. Então eu digo assim que Jesus me resgatou. Deus muitas vezes, o tempo todo, dá inúmeras chances pra gente. Sim. Inúmeras. Só que a gente não consegue perceber a mão invisível dele. Porque a gente está tão focado na nossa dor, no nosso problema, que a gente não consegue entender que às vezes aquela pessoa que te ama de verdade, ela vai se opor a ti. Mas esse opor é para que tu possa crescer, é para que tu possa desenvolver e é para que tu possa nascer em Cristo verdadeiramente. Amém. E o que você, Sanai, diria hoje para a mulher que você era antes? Para a mulher que você estava lá atrás, quando você olhou para você mesmo, não performando, muito fazendo e vagando. Eu diria assim, Sanai, você é muito amada e muito desejada por Deus. O seu valor não está naquilo que você faz. O seu valor está naquilo que você é. Você é uma filha amada, escolhida, e você foi uma alma escolhida para nascer na família onde você nasceu. Amém. Então, sobre sua vida, existem outras vidas que vão ser transformadas e libertas. Amém. Amém. Diante dessa história, diante de gente, um detalhezinho, um pedacinho dessa história que a Sanai compartilhou com a gente, gostaria que você falasse para mulheres que estão com a identidade ferida, que estão ainda se achando, e desse uma mensagem para elas de um recomeço, de uma nova oportunidade, e a gente vai fechar esse momento, uma nova chance, com uma mensagem poderosa de uma mulher muito, muito extraordinária. Gratidão pela sua presença. Muito obrigada. E para você que está escutando essa palavra, está escutando essa mensagem, que talvez você ache bobagem alguém te chamar de mulher extraordinária, eu quero te falar que você realmente é extraordinário. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Pode ser que a imagem agora esteja distorcida, esteja triste, esteja magoada, esteja ressentida, mas eu quero te dizer uma coisa, aí dentro ainda existe uma semelhança que precisa ser incentivada. Então eu quero que você pare, que você olhe para si, que você tente ouvir a voz do Senhor. Não as vozes externas de suas amigas, de seus familiares, do que o mundo fala sobre você e nem sobre a imagem deturpada do que você tem de si mesma. Mas a voz do Criador que diz que você é linda, que você é amada, que você é desejada, que você é feita à imagem e semelhança do Criador.
Então, que você possa ouvir a sua voz e entender que você é sim uma mulher extraordinária. Você não precisa de títulos, você não precisa de carreira, você não precisa de nada. Você só precisa entender a sua real identidade de filha amada, desejada, ansiada e esperada pelo Pai.